Oi, gente, tudo bem? Eu sou Camila Soares, eu sou a filha da serpente e seja mais uma vez bem-vindo a esse canal. Hoje eu vou falar de um tema um pouco polêmico. Quero deixar claro que aqui eu vou falar sobre a minha opinião pessoal, né, como terapeuta, e também como uma pessoa que comunga aí a ayahuasca há alguns anos já. Falar da minha experiência pessoal, né, com a psicoterapia, né, frequentando, né, sessões de psicoterapia e tomando ayahuasca. E eu vou falar um pouco, né, da minha visão pessoal, tá? Do meu estudo, do meu entendimento. A gente ouve aí algumas frases, né, em grupos de internet principalmente, né? Algumas delas são ayahuasca equivale a 10 anos de psicoterapia. Ou, eu curei depressão com ayahuasca, ou eu curei ansiedade com ayahuasca. Será mesmo que é possível? A gente vai começar, né, falando dos estudos que já existem, que a gente já comentou aqui, psiquiatras que estudam ayahuasca e psicólogos, pesquisadores também dizem, né, que a ayahuasca ela pode auxiliar no tratamento de depressão leve a moderada e ansiedade em casos leves a moderados, né? A gente começa dessa premissa. Tudo isso está em teste ainda, tá? A gente tem comprovação de que funcionou para algumas pessoas, mas foi uma coisa assim que não foi de muito tempo, né? Não foi um estudo onde foi se estudando essas pessoas ao longo de longo prazo, sabe? Então, a gente começa dessa premissa e aí por que, né, casos mais graves não são indicados para ayahuasca? No caso da depressão, né, a gente sabe que a ayahuasca ela abre pra gente o nosso inconsciente, né? Ela mostra muitas sombras, traumas, ela traz muitos conteúdos, né, à tona. E se a pessoa já está vivendo uma depressão profunda, na maioria das vezes ela não vai dar conta, né, desses conteúdos que vão vir à tona aí para ela, né? Porque a pessoa já tá muito assim lá na escuridão, né? Essa é a verdade. Então, agora falando de casos, não que não aconteça, tá, gente? Pode acontecer da pessoa estar com uma depressão já há muito tempo, uma depressão profunda, e ela tomar ayahuasca e a ayahuasca trazer para ela clareza, né? Porque a planta ela é muito inteligente, mas assim, são casos e casos, então a gente sabe que não há essa indicação. Agora, para casos de ansiedade grave, pânico, psicoses, esses transtornos eles estão um pouco relacionados aí com a serotonina, né? Que é o que causa o processo da paranoia, da psicose, nessa sensação de alucinação, de perseguição, de percepção alterada da realidade. Então, isso vai só agravar esses problemas para essas pessoas. Então, realmente não é indicado, tá? Vamos falar sobre os casos que podem tomar a ayahuasca, né? Porque não cabe a gente falar aqui de esquizofrênico, bipolar, porque a gente já sabe que tem aí a não recomendação mesmo, né? Então, vamos falar dos casos onde a psicoterapia poderia trabalhar e fazer esse paralelo, né? Vamos ver se existe um diálogo entre a psicoterapia e a ayahuasca. Eu acredito que existe esse diálogo sim entre essas duas ferramentas, porque são duas ferramentas, é importante a gente ter isso em mente, né? Porém, assim, a psicologia ela tem várias ramificações, né? Então, algumas ramificações não vão ter nada a ver com esse processo da ayahuasca, né? Na maioria das vezes, eu acho que vai depender muito. E eu tô falando aqui sem ter conhecimentos profundos, né, de psicologia. Eu tô fazendo um curso, que é um curso da Unisc, é um curso chamado Morte e Renascimento da Ancestralidade Indígena na Alma Brasileira. Esse curso está sendo muito interessante, ele aborda muito dessas questões que eu vou trazer aqui para vocês, tá? Então, muita coisa assim que eu aprendi, né, relacionado a isso tem a ver com esse curso, tá? Então, assim, dentro do estudo da psicologia profunda, da psicanálise junguiana, existe o estudo, né, do conceito da alquimia, né, no processo terapêutico. E esse processo da alquimia, que é o transformar chumbo em ouro, né, essa coisa de morte e renascimento,
tem muito a ver com o processo, né, de cura, de individuação, com o processo de autoconhecimento. A alquimia é um processo que a gente pode fazer um comparativo com o processo da ayahuasca, né? Porque no processo com a ayahuasca a gente tem experiências de morte e renascimento, a gente tem experiências alquímicas, né, de transformação do nosso corpo, onde quando a gente muitas vezes tem uma limpeza, um vômito, né, uma diarreia, mas uma limpeza assim mais física, a gente entende ali que está cristalizando ali aquele mal, então existe essa coagulação, né? Então tem todo esse processo, né, dentro da comunhão com a ayahuasca, né? E na verdade a gente pode associar não só com a ayahuasca, mas com o processo de cura xamânica ou o processo de cura tradicional, né? Então, existem outras coisas que a gente pode observar, como por exemplo, o processo de transferência, né, na relação entre o xamã, né, o curador ou o pajé e a pessoa que está sendo curada, né, o curado, o atendido. Esse processo do acolher, do ouvir e no processo da expansão de consciência, ir lá e buscar, entender, compreender o símbolo que vem do mundo do outro e com isso ajudar a pessoa a entender algo e ajudar a pessoa a se curar, né? É muito parecido com o processo, né, de transferência que tem na psicologia, na terapia de forma geral, que é quando a gente está ali aberto, né, num estado receptivo, numa escuta ativa, num acolhimento e num processo que Jung vai chamar de devaneio, acontece ali o entendimento daqueles símbolos que são do mundo do paciente, né, do curado, da pessoa que está indo se curar. Mas, uma adendo aqui, né? Na maioria dos rituais de ayahuasca, o dirigente do ritual, ele não se comporta como um pajé, xamã ou curador, né? Pense que o pajé, xamã ou curador, ele realizava a cerimônia, né? Ele tinha esse contato com pessoas que muitas vezes ele via nascer, né? Pessoas ali da sua comunidade, pequenas comunidades. Então, quando a gente tem, né, a urbanização, a modernização do processo da ayahuasca, das medicinas da floresta, a gente percebe, né, que né, é praticamente impossível quando a pessoa está recebendo 600, 300, 100, 60, que seja, muitas pessoas de uma vez. Então, geralmente esse dirigente não se comporta, né, como um pajé, um xamã ou um curador, né? E aí, interessante a gente ter, né, que para os povos tradicionais, essa figura do pajé, xamã ou curador, desse curandeiro, né, desse líder espiritual, que geralmente ele é o médico, né, ali da tribo. Então, ele está realizando um trabalho ali, é um ofício, né, porque tudo ali é um ofício sagrado, né, no contexto tradicional, em geral, costuma ser assim. Então, é até interessante, né, para a gente estar também valorizando ali a pessoa que dedica a sua vida a isso, né? Mas quando a gente fala dos dirigentes de centros ayahuasqueiros hoje, a maioria não dedica a sua vida somente a isso, tem outras atividades, tem um outro emprego e realmente não se comporta como um pajé, um curador e tal, porque a pessoa ela não existe esse acolhimento, né? Não existe esse processo como que o da terapia, que é de ouvir, acolher, né, e tentar entender aí os símbolos, os processos aí do paciente, né, do curado. Então, a medicina, uma coisa interessante, né, que eu vi nesse curso que eu queria compartilhar com vocês, para alguns povos originários, o xamã, o pajé, o curador, que é o mestre, é a erva. É a planta, mestra é a planta e não o xamã, o pajé. Então, quem vai dar esse título de pajé, de xamã, de mestre é a comunidade, né? Muitas vezes ele não se auto-intitula dessa maneira, porque eles se colocam nessa posição de facilitadores do processo, né? Então, eu me comunico com a planta e a planta que vai te ajudar. E realmente a ayahuasca ela possui, né, uma inteligência. A gente sabe que quando a gente está num processo com a ayahuasca,
ela traz exatamente aquilo que a gente precisa. E é interessante a gente falar sobre isso, porque às vezes a pessoa toma ayahuasca e entra em depressão ou entra em crise de pânico em seguida. Por que isso acontece? Mesmo que a pessoa não tiver uma predisposição, às vezes a pessoa estava aí para emergir, né, essa crise, né? A gente sabe que a psicoterapia é um processo lento, né? É um processo onde vai sendo trabalhadas as coisas em doses homeopáticas, né? Então, como a ayahuasca é um processo muito profundo, né? E aí a gente pode trazer isso, né, de 10 anos de psicoterapia? Pode ser, em alguns momentos sim. Então, vamos dizer que se em, sei lá, 5 anos ia emergir aí uma crise depressiva, uma crise de ansiedade, que era de alguma coisa que estava oculta ali no inconsciente, aquilo vai emergir mais rápido, né? Porque trouxe muito mais rápido aquilo que estava, o conteúdo que estava, né, bloqueando alguma coisa e que precisava emergir para que houvesse um processo de cura. E é interessante eu falar da minha experiência, porque quando eu comecei a tomar ayahuasca, eu estava fazendo psicoterapia. E tinha muitas coisas na psicoterapia que eu entendia na teoria, mas que na prática não fazia sentido, eu não conseguia assimilar aquilo ali dentro de mim. E aí, quando eu tomei a ayahuasca, eu entendi muitas coisas. A ayahuasca me trouxe muita clareza, né, de algumas coisas. Claro, não foi na primeira experiência, não foi do dia pra noite, tá? Foi tudo um processo também, tá? Não foi tão rápido assim, tá? Então, por que isso acontece também, né? Porque a ayahuasca, ela te ajuda a fazer novas conexões neurais, né? É isso que a neurociência tem estudado. Então, o que acontece? Às vezes, para você fazer novas conexões neurais, é um processo muito mais difícil você fazer ali no seu estado de alerta, no seu estado normal. E aí, quando a gente está no processo da ayahuasca, a gente está no estado de semiconsciência quase, a gente está quase naquele estado de sono, a gente está em ondas alfa do nosso cérebro. Então, tudo que a gente recebe naquele estado, né, de força, né, como a gente chama, vai muito mais fundo, vai muito mais profundo e é muito mais fácil de ser assimilado. É como se fosse uma reprogramação mental, né? Então, por exemplo, é interessante também tocar nesse ponto, porque se a gente tá, é como uma lavagem cerebral mesmo, mas não no sentido negativo, no sentido positivo. Mas se a experiência ela é induzida por músicas que trazem dogmas, né, paradigmas, crenças negativas, tudo isso vai ser absorvido também. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com as músicas que a gente ouve, os lugares que a gente vai, né? Então, é isso. Desde que não haja essa indução, né, a planta acaba trabalhando com a gente, porque a planta ela tem uma consciência, ela é uma planta inteligente, né? Eu tô falando isso como um saber empírico, um saber tradicional, do qual eu acredito, né, nesse saber. Embora não se comprove cientificamente, eu acredito e eu acho que a gente não precisa de comprovação científica mais, né, para coisas que são milenares. Então a gente sabe que a planta ela tem essa inteligência. Só que ela é tão inteligente que ela não vai ultrapassar os seus limites. Então, por isso que tem pessoas que tomam ayahuasca há muitos anos e mesmo assim não mudam. E a gente vê aí casos de abuso, violência doméstica, abusos financeiros, né, graves. Então, por que isso acontece? A ayahuasca não é a cura da humanidade? A gente não deve dar ayahuasca para o presidente? Não deve dar ayahuasca para a polícia? Todo mundo vai se curar tomando ayahuasca? Claro que não, gente. Que bobagem. Não. Porque às vezes a pessoa não está preparada para receber aquilo ali. Então a pessoa fica ali só, vamos dizer que a pessoa vai ficar só num círculo, né? Num ciclo. A pessoa vai tomar ayahuasca e vai ter experiências cíclicas, né? Experiências que se repetem. Ela não vai aprofundar, ela não desce mais, né? Por isso que algumas pessoas não mudam. Às vezes as pessoas surpreendem. Nossa, mas fulano toma ayahuasca e fez isso, isso, isso. Gente. E tudo bem, e normal, porque cada pessoa tem um tempo, né? E cada ferramenta vai trabalhar de uma forma com cada pessoa, né? E outra coisa que é importante a gente trazer aqui é que a ayahuasca é uma medicina tradicional, é medicina para os povos originários, então deve ser reconhecida, né? Sem um olhar eurocêntrico, deve ser reconhecida como um saber, uma ciência da floresta,
Mas a gente precisa entender que nós que nascemos num contexto urbano, na cidade, né, não nascemos num contexto tradicional, nós temos problemas psicológicos diferentes, né? Nós não temos os mesmos problemas que eles, né? Então a gente precisa entender que nem sempre a medicina da floresta vai dar conta dos problemas que a gente tem aqui, né? Às vezes sim, mas às vezes não. Então assim, se você tá tomando ayahuasca aí numa frequência e tal, e você tá tendo algum tipo de problema psicológico que você não tá dando conta, se você teve algum surto, alguma crise grave, tá com tendências suicidas, coisas desse tipo, você tem que procurar um psicólogo, um psiquiatra, um profissional preparado para isso. Existe esse arquétipo, né, do curador. Existem pessoas que se conectam a esse arquétipo, personalidades que se conectam a esse arquétipo e podem realmente estar assumindo esse papel, né? E não só esse papel no sentido psicológico, prático, mas no sentido espiritual, né? Tem pessoas na cidade que têm, às vezes, características de líder espiritual, que podem estar, assim, acolhendo. Existem pessoas que têm empatia, que têm essa capacidade, né, de analisar e de fazer esse processo. Existem essas pessoas. Então, existe a terapia convencional, que prepara o profissional para, dependendo da terapia, né, se é psicologia ou se é terapia, que prepara o profissional, né, para determinados tipos de atendimento. E existem os saberes tradicionais. Então, se você aprendeu dentro de saberes tradicionais os símbolos, né, aprendeu todo esse processo da cura, do acolhimento, de entender e tudo mais, ok. Só que a gente precisa entender que uma coisa não substitui a outra, né? Nem sempre para o nosso contexto urbano vai servir, sabe? Se a gente for parar para pensar, muito da psicologia junguiana tem bases em saberes orientais, saberes xamânicos, mitologias antigas, né? Então, esses saberes tradicionais, eles têm seu valor. Isso é muito importante da gente ter aqui, né? Então, dá pra gente fazer um paralelo entre a ayahuasca e psicoterapia, sim, né? Mas a gente tem que levar em consideração que a ayahuasca, ela pode ter esse papel quando ela é dirigida por alguém que vai assumir um papel de terapeuta ou de psicólogo, né? Claro, não dá para assumir o papel de psicólogo sem ser o psicólogo, tá, gente? Não, vamos entender assim, vamos levar o pé da letra que eu tô falando, tá? Então, assim, não dá pra gente dizer que é a mesma coisa, mas dá pra gente fazer um paralelo, dá pra gente falar em equivalência, né? E em alguns momentos um pode complementar o outro, sim. Na minha experiência, né, fazendo psicoterapia e tomando ayahuasca, eu acho muito interessante. Eu acho que é muito legal a gente poder ter alguém que vai te ajudar a entender ali os seus símbolos, os seus processos, né? Então, eu acho que se você está passando por algo muito sério, você deve procurar sim um psicólogo, um psiquiatra, né? Agora, se você tá bem e você só tá querendo realmente entender melhor os símbolos, os processos, se autoconhecer, um processo terapêutico com um terapeuta xamânico ou um terapeuta que tenha, né, alguma base nessa questão da psicanálise junguiana, dos símbolos, das mitologias, né, que possa te acolher nesse sentido, né? Você pode fazer esse tipo de atendimento também. Por quê? Porque existe essa lacuna, que é essa figura desse pajé, desse xamã, desse curador, que seria essa pessoa que iria facilitar os processos, né? Então, quando o dirigente senta ali para dar um ritual de ayahuasca e ele não tem essa postura, né, do acolher e tal, e eu até entendo, porque assim, essa modernização, ela modificou o formato dos rituais, a gente acaba pegando muito das referências do que a gente tinha aqui. E eu acredito que assim, lá no Alto Santo, né, no começo de tudo, provavelmente tinha sim esse acolhimento. Eu acredito que as pessoas deviam, com certeza elas iam até o mestre perguntar e tirar dúvidas e tudo mais. Mas eu sinto que isso se perdeu, né? A popularização da medicina no meio urbano fez com que isso se perdesse, né? Então, para aquelas pessoas que dizem, né, ah, a ayahuasca me curou da depressão,
Pode ser que essa pessoa não estava com depressão, ou não sabe o que é realmente uma depressão. Pode ser que a pessoa estava entrando em estado depressivo. Pode ser que essa pessoa estava apenas deprimida ou vivendo um luto ou algum processo assim que ia passar mesmo. Ou a pessoa estava com uma depressão leve, né? Então, assim, falar, ayahuasca curou a depressão ou a ayahuasca curou a ansiedade é um pouco grave. A gente deve tomar cuidado com isso, tá? Claro que existem casos onde isso pode acontecer, tá? Eu não vou descredibilizar a medicina no seu poder curativo porque eu acredito realmente nela. Mas eu acredito que sem esse suporte, sem esse facilitador dos processos, que essa figura de um curador, que seria não um pajé, um xamã, como os próprios povos originários de algumas etnias não se entendem assim, chamam de mestre a própria planta, mas ser esse facilitador, esse intermédio entre a planta, né, e esse mundo simbólico e profundo da planta e esses mundos internos profundos e simbólicos nossos, para ajudar a gente a dar significado às nossas experiências e assim entrar nos processos de autoconhecimento, evoluir, se autoconhecer, que está além da questão psicológica, né? Também existem as questões espirituais que vão ser lidas por pessoas, né, por sacerdotes, por líderes espirituais, como questões espirituais, né? Diferente da leitura, né, feita pela psicologia. Então, muitas vezes as pessoas começam a tomar ayahuasca e por ter esse meio social, esse contexto religioso, a pessoa acaba achando que curou, né, uma depressão, uma ansiedade e acaba despertando aí tipo um certo vício psicológico de estar indo sempre. Aí quando a pessoa para de ir, a pessoa começa a ter, né, depressão, ansiedade, porque às vezes aquilo ali estava apenas mascarado, né? Então, às vezes a pessoa tem cascas muito rígidas, né? E cascas muito rígidas são difíceis de quebrar, até mesmo com a ayahuasca. Então, às vezes a pessoa vai tomar ayahuasca, não vai ter experiência nenhuma, não vai ver nada, não vai sentir nada, nada vai mudar. E isso acontece com várias pessoas, né? E assim, vale a pena insistir mesmo um pouco? Vale a pena, mas a ayahuasca não é para todo mundo. Assim como existem várias ferramentas terapêuticas, várias ferramentas dentro da psicologia, e nem tudo é para todo mundo. Cada um vai se encontrar em alguma coisa ali que vai ressoar mais com o seu processo, né? E que bom que temos várias ferramentas, porque cada pessoa é um universo, né? A ayahuasca e psicoterapia são duas coisas que podem ser equivalentes em alguns momentos, quando há uma figura de um facilitador, um intermediário. Porém, para nós que vivemos aqui nesse contexto urbano, muitas vezes a gente vai ter a necessidade de um profissional além, né, do processo com a ayahuasca, né? E tudo bem, gente. A gente precisa quebrar também esses paradigmas de que psicologia é psicoterapia, é tudo coisa de louco, depressão é falta de Deus, sabe? Ou ficar com essa frustração, a medicina não me curou, eu vou ter que ir no psicólogo. Não, gente, para. A gente precisa desmistificar essas coisas, sabe? Eu, no passado, né, eu já joguei muito tudo só na ayahuasca, sabe? Eu tô com depressão profunda, vou tomar ayahuasca. Sim, a ayahuasca me salvou. Realmente a ayahuasca me salvou. Mas os problemas estavam ainda mais profundos e tudo é um processo. E eu acredito que a ayahuasca é capaz de curar, sim, uma depressão, até mesmo uma depressão crônica, eu acredito, né? É meu direito acreditar, né? Como uma pessoa que comunga, como uma paciente. Então eu, na minha vida, muitas vezes eu só achava que medicinas iam me curar de tudo e não. Por que não? Porque eu não tinha essa figura desse intermediário, entende? Não que isso não fosse possível, né? Talvez se eu tivesse ali tido acesso à ayahuasca diretamente com um pajé, um xamã, né? Talvez eu teria tido processos mais bem sucedidos. Não que a ayahuasca não me ajudou muito, eu sou uma pessoa completamente diferente, né? A Camila de vai fazer 7 anos, né? Camila de 7 anos atrás e a Camila de hoje são pessoas completamente diferentes, né? Então, com certeza a ayahuasca fez parte do meu processo de autoconhecimento, de transformação,
né? Enfim, me ajudou a curar muitas coisas, traumas, bloqueios, padrões negativos. Me ajudou em infinitas, inúmeras coisas que talvez realmente uma terapia ia levar centenas de anos para me ajudar. Isso é uma realidade, tá? Mas, né, a gente não pode sair falando que a ayahuasca é a cura milagrosa para todo mundo, porque não é porque foi assim comigo que vai ser assim com você ou com outra pessoa. Eu tenho essa facilidade de me conectar com esse arquétipo do curador, eu me sinto uma curandeira, eu tenho uma linhagem de curadores, né? O meu avô era benzedeiro, eu descobri que o meu bisavô era curandeiro, entende? Então, assim, eu tenho uma outra bisavó que também era benzedeira. Então, assim, eu tenho isso na minha linhagem familiar, eu tenho isso no meu chamado espiritual. E não é todo mundo que tem, né? Tem muitas pessoas que têm, mas não é todo mundo que tem. Então, para mim, talvez foi mais fácil esse processo do me curar por ter facilidade com esses processos, mas nem todo mundo tem. E a ayahuasca realmente é medicina para os corajosos, porque ela vai mexer fundo e em algumas comunidades, né, indígenas antigamente eram só os homens ou às vezes só o pajé que comungava com a medicina, não era todo mundo. Muitas vezes o pajé tomava ali a medicina, o doente estava ali diante dele para ele entender ali o universo dessa pessoa, né? E aí já é um outro processo que não dá nem pra gente, não sei nem se dá para comparar, né, com o processo da psicoterapia. Então, realmente é uma coisa muito forte, é uma coisa muito profunda e não é para todo mundo. Então, assim, não banalizem, né? Valorizem a medicina, valorizem o saber tradicional, que é ciência tradicional, mas não banalizem as medicinas, tá bom? Então, a gente se vê no próximo vídeo. Se você tá gostando muito, clica aqui e entra para o time de apoiadores desse canal para receber conteúdos exclusivos e para ter muitos benefícios também. Gratidão e até a próxima!